Magro com barriga é um fenômeno que ninguém consegue explicar direito. Você olha de frente, tá bem. Olha de lado, tem uma pochetinha ali que simplesmente não vai embora. E pior, quanto mais você tenta forçar a saída dela, mais ela parece resistir. Você já perdeu peso, a roupa ficou melhor, o rosto afinou, as pessoas perceberam a diferença, mas quando você tira a camisa ou quando você olha de lado num espelho com boa luz, a gordura abaixo do umbigo tá ali. Aquela parte baixa da barriga que fica saliente, que estica a camiseta, que aparece em cima do cós da calça. E ela resiste a tudo que você já tentou. Você cortou mais comida, não saiu. Fez mais cardio, não saiu. Tentou exercício focado naquela região, não saiu. E aí começa aquela voz dizendo que talvez seja genética, que talvez o seu corpo seja assim, que talvez só a cirurgia resolva. Não é genética, não é maldição. E na maioria dos casos não precisa de cirurgia. O que está acontecendo tem uma explicação fisiológica clara, tem solução prática e quando você entende o mecanismo, você para imediatamente de fazer as coisas que estão travando e começa a fazer o que realmente funciona nessa fase. É exatamente isso que esse vídeo vai te entregar. Antes de qualquer coisa, você precisa entender porque a gordura abaixo do umbigo é sempre a última a ir embora. Porque sem entender isso, qualquer estratégia parece aleatória. O corpo não perde gordura de forma uniforme. Ele tem uma ordem, uma hierarquia, e essa hierarquia é definida pela biologia e não pela sua vontade. Dentro de cada célula de gordura existem receptores que respondem aos hormônios responsáveis por liberar a gordura como combustível. Os principais aqui são a adrenalina e a noradrenalina, que o corpo libera quando precisa de energia e vai buscar essa energia na gordura armazenada. Existem dois tipos de receptores que importam nessa conversa. Os receptores beta-2, que são sensíveis a esses hormônios e facilitam a quebra e a liberação de gordura, e os receptores alfa-2, que são resistentes a esses mesmos hormônios e fazem o oposto, inibem a liberação de gordura. Nas regiões onde predominam os receptores beta-2, a gordura sai primeiro. Rosto, pescoço, peito, braços. É por isso que todo mundo percebe que você emagreceu pelo rosto antes de você perceber. Os receptores beta dominam ali. Nas regiões onde predominam os receptores alfa-2, a gordura fica presa por muito mais tempo. E no homem adulto, a região com maior concentração de receptores alfa-2 é exatamente a parte baixa do abdômen, abaixo da linha do umbigo. Exatamente onde fica a pochetinha. Isso aqui está documentado em pesquisas de fisiologia do tecido adiposo, não é teoria. É a explicação de por que a pochetinha é sempre a última a ir embora. E o que isso significa na prática? Significa que não pode pular essa ordem. Não tem exercício que muda a distribuição desses receptores. Não tem suplemento que faz o corpo ir diretamente nessa região. Você precisa continuar esgotando as reservas que o corpo prioriza até que ele não tenha mais opção a não ser mobilizar essa gordura também. Mas tem um segundo fator que complica tudo, e esse fator é o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Ele é necessário, não é o vilão por existir. O problema é quando ele fica cronicamente elevado, quando o corpo vive em estado de alerta constante. E o cortisol elevado é especialmente destrutivo para a gordura abdominal baixa por um motivo específico. As células de gordura nessa região têm uma concentração muito maior de receptores glicocorticoides do que o resto do corpo. Receptor de glicocorticoide é exatamente o receptor que o cortisol ativa. Então, quando o cortisol sobe, o sinal mais forte chega na gordura abaixo do umbigo. E esse sinal é de estocagem. Traduzindo aqui, cortisol alto manda o corpo guardar a gordura exatamente no lugar onde você quer mais tirar. E o que eleva o cortisol na vida de um homem adulto com rotina corrida? Sono ruim, estresse no trabalho, pressão financeira e o que mais importa nessa conversa, déficit calórico agressivo. Quando você come muito pouco por muito tempo, o corpo interpreta isso como ameaça. Ele não sabe que você está de dieta por escolha. Ele só sabe que a entrada de energia caiu muito. E ele responde como responderia a qualquer escassez. Eleva o cortisol, ele entra em modo de proteção e começa a guardar a gordura nas regiões com mais receptores de glicocorticoide, que são exatamente as regiões da pochetinha. Então você cria um ciclo que vai contra você. Vê a gordura abaixo do umbigo, decide cortar mais a comida, o cortisol sobe, a gordura abdominal trava, você acha que o problema é não estar cortando o suficiente, corta mais, o cortisol sobe mais e você fica meses sofrendo, se privando, sem resultado onde importa. E tem um terceiro problema nesse ciclo, a perda de músculo. Déficit agressivo por tempo prolongado, especialmente combinado com cortisol elevado, começa a degradar tecido muscular. O corpo usa o músculo como fonte de energia quando a oferta calórica está muito baixa. Músculo perdido significa metabolismo mais lento, composição corporal pior e uma pochetinha que proporcionalmente parece até maior do que antes. Você pode estar perdendo peso na balança e piorando o resultado ao mesmo tempo. Isso acontece com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. Agora deixa eu te falar uma coisa que muita gente acredita que precisa ser esclarecida. Tem uma narrativa de que gordura abdominal só baixa e só sai com procedimento estético.
Lipoaspiração, criolipólise, que tentar resolver com dieta e treino é perda de tempo. Isso é verdade para um grupo específico de pessoas. Quem perdeu 40, 50, 60, 70 quilos ou mais pode chegar num ponto em que o que sobra na região abdominal não é gordura, é excesso de pele. A pele perdeu elasticidade com a perda de peso e não retorna por conta própria. Nesses casos, procedimento estético pode ser necessário de fato, e não tem nada de errado nisso. É uma realidade de quem passou por uma transformação muito grande. Mas se você perdeu 15, 20 quilos e ainda tem aquela saliência abaixo do umbigo com textura de gordura, não é pele, é pochetinha. E pochetinha sai com o processo certo. Procedimento estético em quem ainda tem gordura a perder é atalho que não dura. Você tira a gordura de um lugar e o corpo recoloca em outro se o processo não estiver correto. A solução de verdade é o processo e não o procedimento. Então o que você faz de verdade nessa fase? Eu vou organizar em partes porque cada parte tem um papel específico. Não são dicas soltas, são peças de um processo integrado. Parte 1, déficit moderado e como calcular o seu. Você não precisa de déficit agressivo agora. Precisou quando tinha muito mais gordura para perder. Nessa fase, um déficit de 300 a 400 calorias abaixo do seu gasto diário já é o suficiente para continuar perdendo gordura sem elevar o cortisol, sem perder músculo e sem travar o processo. Mas para isso você precisa saber qual é o seu gasto diário real. A forma mais prática é usar uma calculadora de TDEE, que significa gasto energético total diário. Você encontra gratuitamente em qualquer buscador, é só pesquisar calculadora TDEE. Ele pede seu peso, altura, idade e nível de atividade semanal. O número que ele retorna é uma estimativa de quanto você gasta por dia para manter o seu peso atual. Subtrai 300 a 400 calorias desse número. Esse é o seu alvo calórico nessa fase. Depois de 2 semanas dessa meta, você verifica o resultado. Se o peso caiu de 300 a 500 gramas por semana, o número tá bom. Se não caiu nada, ajusta 200 calorias para baixo. Se caiu mais de 1 kg por semana, adiciona 200 calorias. O processo se ajusta pela resposta real do seu corpo. Parte 2, proteína alta e como bater a meta sem complicar. A meta é de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. 80 quilos, 160 gramas. 90 quilos, 180 gramas. Isso está dentro do que a literatura científica recomenda para preservação de massa muscular em déficit. Agora, como bater isso sem ficar pesando tudo na balança? Usa a referência da palma da mão. Uma porção de proteína do tamanho e espessura da palma da mão tem em média 30 a 40 gramas de proteína dependendo da fonte. Frango, carne, peixe, ovo. Se você come 4 refeições com uma palma de proteína em cada uma, você está entre os 120 e 160 gramas no dia. Para quem pesa mais ou tem dificuldade de bater o número só com comida, uma dose de whey completa, mais de 30 gramas com facilidade. As fontes do dia a dia que funcionam: peito de frango, patinho ou coxão mole, ovo inteiro, atum em lata, salmão, iogurte grego sem açúcar. Não precisa variar todo dia. Precisa estar presente em toda a refeição. Um dia simples que funciona na prática: café da manhã com 3 ovos mexidos e iogurte grego, almoço com uma palma de frango e arroz com feijão, lanche da tarde com whey e atum, jantar uma palma de carne, um peixe e legumes. Isso já entrega a meta de proteína sem precisar de planilha. Parte 3, como organizar a alimentação para fechar o déficit de verdade. Aqui mora o erro mais comum de quem está nessa fase. A pessoa come bem durante a semana, mas não percebe que está zerando o déficit no final de semana. Segunda a sexta em déficit de 400 calorias, são 2.000 de déficit acumulado. Mas um jantar pesado de sexta com entrada, prato principal e sobremesa pode ter facilmente 1.200 calorias acima do normal. Sábado com almoço farto e cerveja à noite, soma mais 1.500. Domingo com almoço em família, mais 800. Você acabou de apagar 2.300 calorias de déficit que levou 5 dias para construir. A semana fechou no zero. A solução não é proibir o final de semana, é compensar conscientemente. Se você sabe que vai ter um jantar pesado no sábado, come mais leve na sexta-noite e no domingo. Troca o jantar da sexta por uma refeição leve, algo como omelete, como legumes, e o almoço do domingo por frango com salada. Você distribui o impacto sem se privar de nada. Se vai ter almoço de negócio na quinta, café da manhã e jantar daquele dia ficam mais leves. Priorize a proteína magra nas 2 refeições e reduz o carboidrato e gordura. O almoço de negócios entra dentro do déficit semanal sem você precisar recusar comida na frente do cliente. Quando você está num restaurante e não sabe as calorias do prato, usa uma regra simples. Começa pela proteína, ocupa metade do prato e completa com vegetais e carboidrato em menor quantidade. Evita frituras e molhos pesados, não porque são proibidos, mas porque concentram muito mais calorias do que parecem e dificultam fechar o déficit. Carboidrato não é inimigo nessa fase, mas tem hora melhor para ele. Coloca carboidrato nas refeições ao redor do treino, quando o corpo usa bem. Nas refeições mais afastadas do treino, prioriza proteína e gordura natural dos alimentos. Isso ajuda a controlar calorias totais sem passar fome. Parte 4. O mínimo de treino de força que funciona nessa fase, quando a pochetinha não sai do jeito que a pessoa quer, o instinto é aumentar o cardio. Mais esteira, mais corrida, mais aula. O problema é que cardio excessivo sem treino de força adequado em déficit calórico acelera a perda de músculo. E músculo perdido significa metabolismo mais lento.
O mínimo efetivo de treino de força nessa fase são 3 sessões por semana com exercícios compostos. Exercícios que recrutam múltiplos grupos musculares ao mesmo tempo. Agachamento, terra, supino, remada, desenvolvimento. Você não precisa de programa extremamente elaborado. Precisa de consistência em movimentos que demandam do corpo. Cada sessão de 45 minutos a 1 hora com foco em progressão de carga já é suficiente para manter o sinal de que o músculo precisa ficar. Não precisa ficar aumentando o volume, não precisa adicionar dias. Precisa aparecer 3 vezes por semana e tentar mover um pouco mais do que na semana anterior. Se quiser adicionar cardio, adiciona como complemento 30 a 40 minutos de caminhada por dia, separado do treino de força ou no mesmo dia depois. Já faz diferença real no gasto calórico, sem o custo que o cardio intenso tem sobre o músculo e o cortisol. Parte 5. Sono como âncora prática. Quando o tema é gordura abaixo do umbigo em homem adulto, sono não é um detalhe, é variável central. Um homem de 35 anos com cortisol cronicamente elevado por falta de sono está guardando gordura exatamente onde você quer tirar, independente de dieta e treino. Tem uma estratégia simples que funciona melhor do que tentar dormir mais. Fixar o horário de acordar. Escolhe um horário que você consegue manter todos os dias, inclusive no final de semana. Acorda sempre nesse horário. O corpo regula o sono pelo ciclo circadiano e o horário de acordar é o âncora mais poderoso desse ciclo. Quando o horário de acordar é fixo, o sono começa a se organizar naturalmente ao redor dele. Junto com isso, tela fora 30 minutos antes de dormir. Não porque é regra de coach, porque a luz da tela suprime melatonina e atrasa o início do sono. Você pode estar na cama às 11, mas seu cérebro entende que ainda é dia, por causa do celular. Troca o celular por qualquer coisa, livro, conversa, o que for. 30 minutos é o suficiente para fazer a diferença. Se você está fazendo tudo certo e a pochetinha simplesmente não sai, antes de mudar a dieta ou treino, avalie o sono. Às vezes o problema não está dentro da academia. Se você está nessa fase, que é um plano montado especificamente para você, para sua realidade, treino, alimentação, ajustados para sua rotina, seu histórico e o ponto em que você está agora, eu trabalho com uma consultoria personalizada. Não é protocolo genérico, é o que você precisa especificamente para tirar a pochetinha de vez. O link está aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. O conteúdo aqui é exatamente isso. Informação real que funciona na vida real, sem extremismo e sem enrolação. Quero falar sobre paciência, mas não do jeito chato que todo mundo fala. A velocidade com que a pochetinha some é diretamente proporcional a quanto tempo você consegue manter o processo funcionando sem explodir. A pessoa que mantém o processo por 4 meses sem interrupção vai muito mais longe do que a pessoa que faz tudo certo por 2 semanas, explode no final de semana, se culpa, recomeça, faz 2 semanas e explode de novo. Mesmo que a segunda pessoa se esforce mais em cada fase de disciplina, o resultado total é muito menor. Nessa fase, consistência vale mais do que perfeição. Uma dieta que você consegue manter sem escapar toda semana é melhor do que uma mais restritiva que você não sustenta. Um treino que você faz toda semana sem falta é melhor do que um programa intenso que você abandona quando a vida complica. O objetivo não é a semana perfeita, é o mês consistente. E depois do mês consistente, o seguinte. Antes de fechar, um resumo do que você vai começar a fazer hoje. 1. Entra numa calculadora de TDEE, coloca seus dados e descobre seu gasto diário real. Subtrai 300 a 400 calorias, esse é o seu alvo nessa fase. 2. Bate 2 gramas de proteína por peso de corpo todo dia. Usa a referência da palma da mão por refeição. Proteína em toda refeição sem pular. 3. Mapeia os momentos da semana que estão zerando seu déficit sem você perceber. Monta a compensação ao redor deles antes de acontecer e não depois. 4. 3 sessões de treino de força por semana com exercícios compostos. 45 minutos a 1 hora. Consistência acima de tudo. 5. Fixa o horário de acordar todo dia e tira a tela 30 minutos antes de dormir. 6. Para de aumentar o déficit quando a gordura trava. Antes de cortar mais comida, investiga o sono, o estresse e a consistência real da semana. Isso não é extremo, não exige virar atleta, não exige abandonar a vida que você tem. Exige consistência inteligente no processo certo por tempo suficiente. A pochetinha some. Ela some porque fisiologicamente precisa. Some quando o processo está certo. O que você controla é quanto tempo vai levar e em que condição você vai chegar lá. Faz o processo direito, aplica essas coisas que eu falei aqui que com certeza o seu físico vai mudar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa aqui uma pergunta que eu com certeza vou responder, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém, tamo junto e até o próximo vídeo.